Saiu o capítulo 1144 de One Piece e a coisa está cada vez mais feia em Elbaf. Os monstros criados pelos Cavaleiros Sagrados se espalham para tocar o terror no país, mas felizmente os gigantes Dory e Brog aparecem juntamente com Scopper Gaban para salvar o dia. Depois do Oda fazer a gente pensar que o velho ia ficar de fora do arco, somos novamente agraciados com a sua presença nesse capítulo. Vamos falar sobre o capítulo 1144 de One Piece agora, não antes você sabe de deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos nos aproximando da marca dos 900 mil tripulantes e eu preciso de você como parte do meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Começamos o capítulo com uma nova descoberta insana. Frank, acompanhado da gigante Ripley, é levado para uma instalação tecnológica com uma aparência muito antiga e bizarra. Dentro dessa instalação já se encontrava o Vegapunk Lilith e a pequena Jory Bonnie, que não apareciam nesse arco já fazia algum tempo. Os dois grupos conversam e Lilith revela algo insano. Ela afirma que, chutando por baixo, aquele lugar possuía pelo menos uns 3.000 anos de idade. Imediatamente, a principal pergunta feita por todos nós e pelo próprio Frank é: como diabos pode existir uma instalação tecnológica tão antiga assim no reino de Elbaf? Nos é dito então pela Ripley que nem mesmo os gigantes de Elbaf sabem explicar direito o que era aquele prédio, mas felizmente, e com base no que sabemos, podemos supor que esse nível de tecnologia desenvolvido mais de 3.000 anos atrás só pode ter sido pensado pelos primeiros alunos formados na Alura. Essa veio lisa, hein? Essa ninguém estava esperando. Então, ó, se você já pensou em ser um programador, trabalhar como desenvolvedor de jogos ou tudo que cerca a área de tecnologia, a boa notícia é que com a Alura você tem uma formação completa na área de programação, aprendendo com quem realmente entende do assunto, além de também aprender sobre marketing digital, edição de vídeo, cursos de idiomas como inglês e espanhol e muito mais, tudo isso em um só lugar com apenas uma única matrícula e você podendo aprender aí do conforto da sua casa. Então você que quer alavancar a sua carreira com a maior escola online de tecnologia do país, somente através do link aqui embaixo, na descrição ou no comentário fixado, você ganha um cupom exclusivo de 15% de desconto na hora da sua matrícula. Um tesouro como esse, reunido tudo em um só lugar, você só encontra se tornando o rei dos piratas ou se matriculando na Alura. Agora, voltando ao capítulo, quem poderia ter desenvolvido essa instalação tecnológica mais de 3.000 anos atrás? Até hoje, a única raça que conhecemos que possuía um nível de tecnologia como esse, na época, era o povo lunar. Sabemos que a cidade de Shandora, por exemplo, foi construída exatamente 1.100 anos atrás, mas antes disso, as três raças aladas que conhecemos hoje, como Skypiea, Shandora e Bilka, viviam na Lua. Sabemos que por falta de recursos, em algum momento mais de 1.000 anos atrás, as raças aladas desceram para o planeta azul e se dividiram entre três povos distintos. Um desses povos, como sabemos, são os Shandorianos, que construíram a cidade dourada de Shandora exatos 1.100 anos atrás. Essa é a data mais antiga que temos para o momento em que o povo lunar desceu para o planeta azul, ou seja, pelo menos 1.100 anos atrás. Porém, enquanto ainda moravam na Lua, as raças aladas já possuíam uma tecnologia que surpreende até mesmo os dias de hoje. Eles já possuíam cidades subterrâneas que eram alimentadas com energia elétrica e principalmente foram capazes de desenvolver robôs autômatos que funcionam até os dias de hoje. Esses robôs foram acordados pelos poderes elétricos do Deus Enel e hoje fazem parte do seu exército particular. Em nível de força, esses robozinhos não são nada demais, mas colocando em perspectiva, eles eram muito avançados quando foram construídos mais de 1.000 anos atrás. E o detalhe mais importante vem agora. Essa tecnologia desses robôs foi parar no planeta azul, mais especificamente na ilha Karakuri, o local de origem de ninguém menos que o próprio Dr. Vegapunk. Então, uma coisa que precisa ficar clara é que, além do Dr. Vegapunk ter nascido um gênio e adquirido uma Akuma no Mi que desse a ele a capacidade de uma memória infinita, ele também foi abençoado pelo destino, tendo acesso a uma tecnologia extremamente avançada que eram os robôs do povo lunar. Robôs esses que provavelmente foram usados como base para o desenvolvimento de nada menos do que o projeto pacifista, idealizado pelo próprio Dr. Vegapunk. Ou seja, se o velho não tivesse tido contato com essa tecnologia, talvez ele não tivesse os recursos necessários para transformar esse projeto em algo palpável. E o que eu quero dizer com tudo isso, que se a tecnologia lunar chegou a cair na ilha Karakuri no passado, ela pode muito bem ter caído ainda mais antigamente na ilha de Elbaf. Na verdade, essa tecnologia não precisaria ter caído por acidente, mas poderia ter sido
trazida pelo próprio povo lunar mais de 3.000 anos atrás. Ou seja, essa data pode indicar o momento exato em que as raças aladas deixaram a Lua e começaram a explorar o planeta azul de One Piece. Se antes a gente sabia que eles vieram pelo menos 1.000 anos atrás, seguindo a data da construção da Cidade Dourada de Shandora, agora a gente pode suspeitar que eles tenham vindo pelo menos 2.000 anos antes disso, totalizando mais de 3.000 anos atrás. E olha só que interessante, se a gente colocar essas duas imagens lado a lado, a gente até pode ver algumas certas semelhanças. Reparem que do lado esquerdo, a cidade lunar foi construída em meio às rochas da própria Lua, enquanto do lado direito, a instalação de Elbaf foi construída em meio aos galhos e troncos da própria árvore Adão. Então tudo leva a crer que essa construção de Elbaf foi feita também pelo povo lunar. Agora, a gente precisa esperar para entender o motivo deles não terem permanecido em Elbaf e, principalmente, que tipo de tesouro tecnológico eles deixaram para trás e que será descoberto por Franky e pelo próprio Dr. Vegapunk. Isso eu tô ansioso para descobrir. Mas antes que Franky e Ripley pudessem entrar na instalação, eles são interrompidos pela presença do Pesadelo da Tempestade, que aparece soltando raios e com uma aparência que mais lembra um dos homies da Big Mom. Provavelmente, a criança que imaginou esse pesadelo usou como base os poderes da própria Big Mom. Já na Vila Oeste, vemos o pesadelo Draug, possuindo a imagem de um esqueleto viking gigante. Na mitologia nórdica, os Draug são seres mortos-vivos que são cadáveres reanimados ou zumbis sobrenaturais, exatamente como o que vimos aqui. Nessa imagem, inclusive, vemos uma cena do Brook dizendo: "Esse esqueleto gigante não me é estranho. Será que aquele sou eu?" E em seguida, vemos o Sop mostrando algum pingo de coragem e dizendo que eles vão ficar para lutar. Além disso, ainda no meio da festa, vemos Nami contar sobre a presença de 2 invasores em Elbaf, um deles tendo a cara do Ruivo e com poderes ditos esquisitos. Em seguida, Jinbei afirma que a resposta mais rápida para qualquer poder esquisito é sempre uma Akuma no Mi, mas que nesse caso é provável que eles estejam envolvidos. Nessa parte, se a tradução estiver correta, eu acredito que o Jinbei tenha se referido aos Gorosei, já que ele teve a oportunidade de presenciar os poderes deles em Egghead. Então, depois de ter visto um poder místico e sombrio e sobrenatural como aquele, talvez ele tenha chutado que uma coisa pudesse ter a ver com a outra. Mas mais do que isso, essa fala serve, na verdade, como uma forma do Oda alimentar ainda mais a dúvida que ele mesmo vem plantando na nossa cabeça desde o arco passado. A dúvida se os poderes dos Gorosei e dos Cavaleiros Sagrados vêm apenas de poderes de Akuma no Mi ou algo além disso. No capítulo passado, tivemos a revelação de que Somers e Kirin Han possuem de fato Akumas no Mi, mas eu também acredito que eles tenham poderes extras concedidos por Imo. E como eu já comentei com vocês, a explicação mais plausível para mim é que Imo tenha usado seu próprio despertar para compartilhar o seu próprio poder com outras pessoas. Percebam, se a definição do despertar é você ser capaz de afetar o ambiente e as pessoas ao seu redor com o seu poder, como Luffy faz ao transformar o corpo dos seus oponentes em borracha, Imo teria ido um passo além disso e compartilhado o seu próprio poder com os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados. Mas, voltando ao capítulo, vemos Nami revoltada após descobrir que as crianças de Elbaf estavam sendo sequestradas, algo que é uma característica muito forte da Nami, defender as crianças com unhas e dentes. Todo arco ela acaba fazendo isso. Além disso, vemos o Sop dizendo que eles vão lidar com os intrusos e já dando pra trás, dizendo que essa história de monstros gigantes aí precisa ser lidada pelos gigantes, porque afinal, gigante lida com gigante e humano lida com humano. Assim tudo fica mais fácil. Mais uma coisa que o Sop não sabe, mas você e eu sabemos, é que ele próprio será obrigado a lidar com os monstros gigantes depois que o próprio Sop for gigantificado nesse arco, seja através dos poderes da Bonnie ou através dos poderes daquela coruja da biblioteca que tem a fruta da gigantificação ou algo do tipo. E como a minha mente está conectada com a do Oda, eu tenho certeza que ele colocou essa fala do Sop de propósito, dele dizendo que humano lida com humano e gigante lida com gigante, sem saber que ele próprio será transformado em um gigante também. É aquilo, galera, duas coisas que eu vou martelar na cabeça de vocês toda semana: Big Mom retornando em Elbaf e agora o Sop sendo gigantificado em Elbaf também. Cara, toda semana e toda brecha que eu tiver, vocês vão ver anúncio da Lura e propaganda também do Sop gigantificado e da Big Mom retornando em Elbaf. Seguindo, vemos o menino Colon conseguindo juntar o seu grupo com Nami e o Sop no seu navio para eles irem até
a localização dos invasores, uma imagem muito bonitinha até e que lembra inclusive o personagem que serviu de inspiração para o Colo, que foi o Vicky do anime Vicky o Viking. Mais uma coisa que eu vou dizer pra vocês que eu tô ansioso pra ver é o Usopp enfrentar o Sommers e sua fruta do espinho com seus próprios poderes de planta também. Vai ser um matchup interessante de ver esse aí. Fora, é claro, a possibilidade dele ter que enfrentar o seu próprio medo, caso o Kirin Han consiga materializar o maior medo do Usopp na realidade. Se isso acontecer, eu nem imagino que tipo de bicho papão pode sair da cabeça do Usopp, mas seria interessante ver um cara medroso como o Usopp ter que enfrentar o seu maior medo, seja lá qual ele for. Voltando então para próximo da escola, vemos Jaguar de Sol tentando parar as crianças de todo jeito possível. Ele tenta usar um escudo para não ser perfurado como aconteceu da primeira vez, mas os espinhos começam a esmagar as próprias crianças. Depois, ele tenta prender as crianças começando pela última da fila para que elas não se esmaguem e comecem a se furar. O plano parecia estar dando certo, mas eles são surpreendidos pela presença do monstro Fenrir. Já nos arredores da Vila Oeste, vemos os monstros Fantasma e o dragão Nidhogg assombrando a vila, mas eles são surpreendidos com a chegada de Dory e Brog, que chegam usando o seu Hakoku para abrir um buraco em cada um deles, incluindo um terceiro monstro que foi pego ali de otário no meio da brincadeira. Podem reparar nessa imagem. E junto dos piratas guerreiros gigantes, vemos a presença ilustre do velho Scopper Gaban para salvar o dia. Vamos lá! A primeira coisa a se dizer é que as coisas parecem muito fáceis até agora. Tudo bem, alguns gigantes buchas, né? Gigante bucha é meio pleonasmo, mas enfim. Alguns gigantes buchas tiveram certa dificuldade, mas tivemos 3 desses monstros sendo randomizados no final desse capítulo. Então o cenário mais provável é que esses monstros possuam uma propriedade muito parecida com os homes da Big Mom ou uma imortalidade parecida com a dos Gorosei. Ou seja, apesar deles serem perfurados, cortados ou abatidos, eles se recompõem e voltam para o campo de batalha. É dessa forma que eu imagino esses monstros representando algum desafio real para os gigantes, porque se a gente for reparar, esse capítulo serviu para hypar os gigantes sobre os monstros, os pesadelos dos Cavaleiros Sagrados, mas pode ser que a gente veja uma reviravolta no capítulo que vem. E agora sobre a aparição do Scopper Gaban, eu particularmente senti que ele sumiu e reapareceu muito de repente nesse arco, o que não parece ser muito a cara do Oda, que gosta de mastigar cada pequeno passo dado pelos personagens, ou seja, ele sumiu muito rápido depois de encontrar o Luffy, deu a entender que ia ficar só esperando o Luffy resolver tudo e ia encontrar com ele de novo só no final do arco, e agora, míseros 4 capítulos depois, ele já reapareceu para ajudar, mas de qualquer forma eu fico feliz que ele tenha reaparecido, afinal se as crianças estão em perigo, isso significa que o seu próprio filho também pode ficar em perigo também, inclusive a sua esposa, né? E por isso faz sentido que ele não fique só olhando a merda acontecer. Mas, como eu falei, as coisas parecem muito fáceis e a favor dos gigantes, então é muito provável que no capítulo que vem os Cavaleiros Sagrados se mostrem como um desafio maior do que eles pareceram nesse capítulo. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal e agora, caso você tenha perdido os últimos vídeos de One Piece aqui do canal, e eu tenho certeza de que você perdeu os vídeos que saíram essa semana, não esquece de conferir os que vão aparecer agora na tela para você poder continuar navegando pelos mares de One Piece aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau!